Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o pecado, a pergunta 27 do Catecismo Maior de Westminster. Qual foi a desgraça que a queda trouxe à humanidade? Nós vimos que a resposta é: a queda trouxe à humanidade a perda da comunhão com Deus, sua reprovação e maldição. Por isso que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e dignos de toda sorte de castigos neste mundo e num que há de vir. Então, não existe nenhuma condição saudável para o ser humano, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem intelectualmente. A nossa condição é totalmente corrompida, perdida, e Deus, Ele tem toda a autoridade, todo o direito de nos punir com toda sorte de maldição. Por causa da queda do homem, ele perdeu a comunhão com Deus, né? E aí o homem morreu espiritualmente, morreu temporalmente, que é fisicamente, e morreu também eternamente. Aqueles que já morreram temporalmente, né, fisicamente, que não morreram em Cristo, estão já na morte eterna. Aqueles que ainda estão vivos só passaram pela primeira morte, né? No caso, não a primeira morte referindo-se lá ao livro de Apocalipse, não, mas passaram pela morte espiritual apenas. Eles nem morreram fisicamente, nem eternamente, tá? Então, o que é morto espiritualmente, ele pode ter seu destino mudado a partir da regeneração que Deus lhe der. Aí ele pode passar a ter vida, e daí ele já não é mais herdeiro da morte eterna. O destino dele é agora a vida eterna. E aí, se ele pode morrer sim, se Cristo não voltar antes dele morrer, ele pode morrer temporalmente. Então ele experimenta só uma morte depois que ele é restaurado, regenerado, que é a temporal, sabe? Mas ele passou pela espiritual, foi regenerado, Deus o escolheu e salvou. Aí ele perdeu, saiu da condição de morto espiritual, e a partir de agora ele só vai fazer parte da morte temporal, certo? Ele não tem mais parte da morte eterna, que é por causa da redenção de Cristo Jesus que a vida espiritual é restaurada, a vida é eterna e a vida temporal também, porque apesar de você morrer fisicamente, você passa a ter uma vida física plena em Cristo também. Você passa a glorificar a Deus com o seu corpo, a glorificar a Deus com os seus membros. Então agora você passou a experimentar a vida temporal, uma vida temporal em Cristo, saudável. É isso daí que o agir de Cristo faz na vida de cada um de nós. Por causa da queda do homem, o homem perdeu a comunhão com Deus. Aí nós vimos que isso se deu desde o jardim, não é? Adão e Eva escolheram a morte, escolheram desobedecer a Deus, e aí começaram a fugir de Deus, se esconderem de Deus, não é? Eles queriam por tudo que Deus não existisse. Então a vontade deles era que Deus não existisse. A partir daí começou a ganhar força o ateísmo, porque se eles não pecam, eles iam ter prazer em Deus, eles iam estar buscando a Deus. Então jamais existiria ateísmo. À medida que eles pecaram, eles começaram a fugir de Deus. Então eles querem eliminar Deus da história, eliminar Deus de suas vidas. Eles não aceitam mais que Deus exista,
porque isso daí confronta justamente com tudo aquilo que eles se tornaram, pervertidos, pecadores, e aí por isso que Adão se escondeu de Deus. Adão não poderia ser um ateu, porque Adão estava tendo contato com Deus. Mas e aí aqueles que vieram depois de Adão, que não tiveram o contato com Deus, por terem o mesmo sentimento de Adão, de querer fugir e se esconder de Deus, eles resolveram eliminar Deus, tipo dizendo, ele não existe, eu não vejo, eu não toco, ele não existe. Só que Adão, por mais vontade que ele tivesse de ser ateu, ele não tinha essa possibilidade. O ateísmo é uma das maldições da morte espiritual. Quando o homem pecou em Adão, ele herdou a morte espiritual. E a morte espiritual também é isso, é você desacreditar de Deus. Veja o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 8, depois o 28 e depois o 30, que diz assim, olha: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Aí o 30 tem uma partezinha aí que diz, aborrecidos de Deus. Ou seja, eles se aborrecem de Deus. E quando a gente se aborrece de algo, a gente quer eliminar essa coisa. A gente quer que essa coisa suma da nossa vida, que essa coisa não exista mais. Então eles são aborrecidos de Deus. Essa é a condição que eles herdaram. E por quê? Porque eles rejeitam a verdade de Deus para se satisfazerem na injustiça. Já que eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus dá a eles o conhecimento do mundo, o conhecimento do pecado, o prazer do pecado. Já que eles não têm interesse em Deus, Deus faz com que os interesses deles sejam maximizados. Fazendo o quê? Deixando eles livres. Deus não empurra ninguém para o pecado. Deus só deixa livre. E à medida que Deus deixa essa pessoa livre para que ela escolha o que o coração deseja, ela, é lógico, vai afundar justamente em toda perversão e toda impureza, inclusive no ateísmo. Todo potencial de perversão, de pecado, de malignidade, de bestificação, toda perversão se encontra no ateísmo. Existe o ateísmo teórico e o ateísmo prático. O ateísmo teórico é aqueles que pregam sobre o ateísmo, que pregam que Deus não existe, que estudam a respeito das teses que eles criam para negar a existência de Deus. Então, o ateísmo teórico é um ateísmo mais estudado, sistematizado. E o ateísmo prático, até nós, muitas vezes, praticamos, sabe? Nós somos muitas vezes ateus. Não no sentido de dizer, eu acho que Deus não existe, não. Mas no sentido de praticar coisas que aborrecem o nosso Deus. Deus diz, olha, isso é pecado, eu aborreço isso, só que a gente escolhe fazer isso. A gente escolhe pecar, sabendo que a palavra de Deus condena isso. É como se a gente tivesse, de alguma maneira, dizendo, tá, mas eu sei, mas ele não vai me punir. Ele não é tudo isso que diz na Bíblia. Então nós temos coragem de pecar por causa do ateísmo prático. É como se a gente quisesse esquecer que Deus existe por alguns minutos, ou segundos, ou horas. E aí a gente se entrega, pratica o pecado. Nesse momento que a gente está praticando o pecado, a gente está praticando o ateísmo prático, que é justamente viver como se Deus não existisse. É um pequeno período ali que a gente está vivendo como se Deus não existisse. Mas veja só, todo potencial de pecado reside no ateísmo. Veja o que diz Romanos, capítulo 3, do 10 por diante. Como está escrito, não há justo nenhum sequer.
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Então, isso é um ateu. Isso aqui é a descrição de um ateu, de um homem sem Deus. E por que a gente diz que é a descrição de um ateu? O versículo 11 está deixando isso claro. Não há quem entenda. O ateu não entende quem é Deus. Não há quem busque a Deus. O ateu não busca a Deus. Então isso é a condição do ateu, ou seja, isso é a condição do homem sem Deus. Mas veja só, se não existe Deus, então tudo é permitido. Se não existe Deus, então não precisa existir lei. Porque quem é que cria as leis? Quem cria a lei são os homens sábios, os homens morais. Sim, mas quem disse para eles que aquilo que eles estão escolhendo é moral? Quem disse para eles que aquilo que eles estão escolhendo é errado ou é certo? Como é que eles podem provar a você isso? Veja bem, aí continua o versículo 14. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é a descrição do ateu. O ateu faz tudo isso? Nem todo ateu pratica muitas coisas que aqui está dizendo. Só que todo ateu tem esse potencial. O porquê ele não pratica a gente vai ver. Mas que eles têm esse potencial. Quando a gente diz que sem Deus tudo é permitido, é porque cada um faz suas leis. As leis agora não partem mais de um ser superior, parte de iguais. Pode falar, cara. É porque tem alguns teólogos que dizem que as pessoas que não são convertidas têm a graça comum. Sim. Aí eles falam nesse sentido aí da graça comum, né? Uhum. Aí que pratica o bem, alguma coisa assim, mas não é o bem que o pode salvar. Aí o que pode salvar é a graça salvífica, né? A graça eficaz. Aí fala sobre a questão da graça comum, mas tem outros teólogos que falam que não existe graça comum, que a graça é uma só, né? Eu não sei, aí tem que estudar profundamente sobre esse caso. Porque existe um meio nos teólogos reformados que dizem o seguinte, que não, só existe uma graça, é a graça especial. Só que essa graça especial trabalha no universo, trabalha em todas as pessoas. Trabalha no ímpio, trabalha num demônio, mas não para salvá-los, mas para fazer com que eles trabalhem para o escolhido, para a preservação do escolhido, para a iluminação, o crescimento do escolhido. Um exemplo disso é Paulo. Paulo, ele foi atingido por um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele sempre, e ele queria se livrar daquilo, orou, e Deus não deu a ele essa permissão de se livrar daquele sofrimento. E o que foi que ele fez? Ele aceitou aquele sofrimento, porque Jesus Cristo revelou que aquele sofrimento estava santificando ele, estava tornando ele grande em Cristo. Quanto menor ele ficava, maior ele se tornava em Cristo. Então, olha só, a graça especial trabalhou na vida de Paulo para santificá-lo. Porém, essa mesma graça especial foi atingir Satanás, os demônios, para que trabalhassem para o bem de Paulo. Então, é como se a graça especial, ela trabalhasse no universo para que tudo cooperasse para o bem do eleito. Então, a graça especial castiga um,
obriga o outro, faz de acordo com o que Deus planejou, mas para o bem do eleito, não para o bem do demônio. Os ímpios não recebem, segundo esse pensamento reformado, os ímpios não recebem o sol para o bem deles, mas para que eles possam usar aquilo que eles têm para o bem do eleito. Então, nesse sentido, seria só a graça especial atingindo, trabalhando, modificando, alterando as coisas de acordo com o bem dos eleitos de Deus. Porém, isso daí é um assunto para a gente comentar em outras situações. Veja, o que acontece é o seguinte: o ímpio, o ateu, ele tem o potencial de toda perversão, porém ele pratica o bem. Agora, ele vai e diz: não, é porque nós estudamos, nós compreendemos que o ser moral tem que pensar no bem do outro, é tudo muito bonito. Toda essa argumentação, essa filosofia é muito bonita. Mas de onde surgiu isso? De onde? Do homem. E por que uns têm e outros não? Porque se pega um ateu desse aqui, por exemplo, do Brasil, cheio de moralidade, e leva lá para o Sudão, lá para um país árabe, que seja daquele povo cruel, sabe, que mata simplesmente porque a mulher tirou a burca, ou qualquer coisa ignorante assim, ele vai dizer: nossa, que crueldade. Sim, crueldade como assim? Porque é a cultura deles, eles acham que é certo. Quem é você para dizer que é errado? Ah, não, porque matar é errado. Certo, mas de onde você tirou isso? A gente sabe que é errado matar, mas de onde você tirou isso? Não existe nenhum motivo pelo qual matar seria certo. Aí a pessoa acaba encontrando: ah, não, matar para salvar a vida de um inocente, de uma criancinha, porque alguém vai... aí é certo. Ah, então é certo. Mas quem disse que é certo? Então você vai se aprofundando nos pormenores, você termina em Deus. Porque homem nenhum poderia assumir essa autoridade de dizer: ei, eu sei o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é ruim. Nenhum homem poderia dizer, porque todos são homens, todos são iguais. Se esse daqui diz que tem a verdade e esse daqui diz que também tem, ninguém pode contestar nenhum dos dois, se não houver Deus, porque os dois são iguais, são homens. Diga, aí tem que pegar o microfone. Não. Pronto. Qualquer informação é importante. Não, sobre essa questão aí, porque eles são muçulmanos até urgente, né? Aí o Talibã, os Estados Unidos se saiu depois que entrou esse novo governo, e o Talibã hoje faz do jeito que ele quer. Mulher lá não tem vez de para nada, a não ser para morrer. Agora vai e pegue alguém moral e leve para lá e diga: corrija aí o Talibã, diga que é errado. Eles não vão aceitar. E eles dizem: não aceito não, porque isso é a nossa autoridade. Aí fala de Alá, fala de alguma coisa, mas a questão é o seguinte: se são dois seres humanos e Deus não existe, então o que cada um pensar é o certo. O que cada um decidir e escolher é o certo. Afinal de contas, quem é você para estar acima de mim? Ah, mas eu fui eleito pelo povo. Azar, mas eu não aceito isso, porque o povo também é igual a mim. Ah, mas é a maioria. Sim, isso é o seu pensamento, mas não é o meu. Então cada um seria livre para escolher o que realmente quer. E aí, isso é o homem sem Deus. O ateísmo, ele só luta pela moral porque ele acredita no que Deus determinou na sua lei. Mas ele aprendeu dos pais, ele foi aprendendo da cultura e tudo mais. Mas toda essa cultura, ela foi influenciada por Deus, sabe? Até mesmo antes de existir os 10 mandamentos, Deus, na sua soberania, já influenciava os homens a entenderem o que seria a lei que ele traria, que se chama a lei natural, né? A lei moral que Deus implantou no coração dos homens, na mente dos homens, para que a consciência deles
dissesse: ei, isso é errado, não faça não, você vai se dar mal. Ou, não, pode fazer, isso é bom e tudo. Então a consciência deles é que acusa ou defende. Porém, de onde veio essa consciência? De Deus, que implantou a sua lei no coração dos homens. Alguma dúvida até aí? Então vamos lá. Porque o ateu faz coisas boas? Bem, vamos ver em Salmos capítulo 10, do 5 por diante. O que você vai ver aqui é justamente o que Davi disse, o que o apóstolo Paulo disse lá aos Romanos, no capítulo 3. Paulo está citando o salmista. Veja o que o salmista diz: são prósperos os seus caminhos em todo tempo, falando do ímpio. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Então eles não têm noção da profundidade dos teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Então é como se eles fossem superiores. Não existe lei, não existe moral. Ei, nós somos a moral. Ah, não, mas nós conhecemos, nós estudamos mais. Eles zombam dos estudiosos, dos superiores, dos seus adversários. Pois diz no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal nos sobrevirá. Então, veja o que diz: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. É justamente o que Paulo está citando lá em Romanos 3. Quem tem autoridade de dizer ao outro que é certo ou errado? Veja só o que diz agora o versículo 4, que é um versículo anterior ao salmo que nós estamos lendo, o 10. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Então assim é o coração do ateu. Ele não tem autoridade de dizer o que é certo e o que é errado, porque ele é um ser humano igual a todos os outros. Ele só tem uma cogitação, ele não pensa. Os ateus, filósofos e tudo nos acusam de não pensar. Nós estudamos os dois lados e nos aprofundamos nos dois lados e pensamos muito. E por pensar muito, a gente entende que nada veio do nada. Tudo que você tem experiência no decorrer da história da humanidade, que um dia existiu, veio de alguém, veio de algo. Então, se a história mostra repetidamente, incansavelmente, infinitamente, que algo que existe veio por mãos de alguém, como por exemplo um relógio, uma cadeira, um carro, as coisas são criadas a partir de alguém, inclusive a própria vida. Veja bem, por que você existe? Porque antes de você existir, alguém já existiu, seus pais. Mas peraí, por que seus pais existiram? Porque antes deles existirem, existiram os teus avós. E você vai desembocar isso longe. A segunda lei da biogênese, que é ciência, diz o seguinte: só vida gera vida. Então, se existe vida, é porque uma vida anterior fez essa vida existir. Nunca uma vida veio do que não tem vida. Isso é só pensar, mas eles não conseguem pensar. É o que está dizendo aqui, olha, o perverso na sua soberba não investiga. São tolos, eles não se aprofundam em nada que diz respeito ao que é espiritual. Só uma coisa está na cogitação deles, é que não há Deus. Todas as cogitações dele é essa: não há Deus. Aí você, não, vê só, isso daqui, não há Deus.
eu não abro espaço para a possibilidade de existir Deus. Mas vê só, a vida, por exemplo, ela vem de outra vida. Não há Deus, não há Deus, não há Deus. É aquele mecanismo de defesa que eles criaram para que fugissem do Criador. Eles estão cumprindo muito bem o papel de Adão. O ateu só faz o bem, sabe por quê? Por causa do próprio Deus. É feito Carlão colocou aqui, por causa da graça comum. Deus derrama a graça para que eles façam o bem. Agora, para quê? Para o bem deles, a gente precisa se aprofundar mais nisso. Porque a Bíblia diz que Deus só tem uma coisa para aquele que rejeita seu filho. É o quê? Inferno, maldição, ira. Veja lá o que diz, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Não tem nada de bom. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Deus está fazendo o bem para o ímpio. Não é, minha gente. Deus só tem ira para ele. Só que é óbvio, o ímpio desfruta do bom de Deus por causa do amor que Deus tem aos eleitos. Deus tem um plano por trás de todas as coisas. Mas veja só, por exemplo, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele estava com esse propósito no coração. Ele queria, porque ele era mercenário. Números capítulo 24, versículo 10 diz o seguinte: então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. O rei Balaque, que contratou Balaão, ficou irado com ele. Vê só o motivo. E bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos. Foi para isso que eu te chamei. Porém, agora, já 3 vezes, somente os abençoastes. E por que aconteceu isso? Porque Deus não permitia que da boca de Balaão saíssem maldições. Então veja que Balaão estava fazendo o bem para o povo que ele queria amaldiçoar. Balaão estava lançando sobre o povo bênção, quando na verdade a sua vontade era amaldiçoar. Mas por que Balaão fez o bem ao povo de Israel, ao povo de Deus? Porque Deus reverteu as maldições de Balaão em bênção. Ele não conseguia pronunciar as maldições. Sabe por quê? Por causa disso aqui, Provérbios capítulo 21, versículo 11, que diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Então Deus leva para onde quer. Não sei se vocês já trabalharam em sítio, em agricultura, nessas coisas, né? Lourivaldo, sim, acho que alguns aqui. Mas, vamos lá, você passa um córrego para que a água passe próximo da plantação. Mas você plantou no outro lado. Você vai passando o córrego para que a água também desça para o outro lado. Ou seja, aquela descida da água, você inclina ela para onde quer. Eu quero que vá por aqui, eu não quero que vá por ali. Então você interrompe, né, a saída ali, interrompe e abre em outro canto. Então a água vai para onde você quer. Assim é o coração do rei, do soberano, sabe? E ele coloca aqui o coração do rei já para que você baixe sua crista. Se eu inclino o coração do rei, que é a autoridade máxima no mundo, que dirá tu? Porque eu não posso inclinar o teu coração e fazer como eu quero com o teu coração. Então ele faz isso com o ateu. O ateu está fazendo coisas bonzinhas, cheio de moralidade, sendo fiel à esposa, cuidando dos filhos, se gabando por isso. Mas lá no fundo, é Deus que está fazendo com que ele faça o bem, para preservar a terra, para fazer com que a terra tenha algum fruto de disposição saudável pelo bem do seu povo,
pelo bem dos eleitos. O que é que vocês acham que vai acontecer quando Deus tirar o último eleito da terra? Vai queimar. Acabou-se qualquer propósito de Deus aqui no sentido de benefício. Vai ser só destruição. Espera aí, mas e os ímpios, os incrédulos, aqueles que rejeitam a Cristo? Deus não quer tanto o bem deles? E por que na hora que tirar o último vai vir a destruição? É porque Deus só faz o que é bom aqui, porque ainda tem eleito aqui no mundo. Mas aí tem que ser no microfone, presbítero. Vai levar ali, pode deixar, cara. Não. Dá não. Só com o microfone. O capítulo de Isaías 24, do 1 ao 8, fala sobre isso aí. Que a terra vai ser queimada por conta da maldição do homem. Isso. Vai ser queimado todos os moradores, mas restam poucos homens, que é aqueles escolhidos de Deus. Isso. Então é isso aí, tá, irmãos? Alguma dúvida? Algo a questionar? A hora é essa. Então vamos orar ao nosso Deus. Carlão nos conduz em oração, agradecendo pela misericórdia dele. Por quê? É preciso que fique claro, os eleitos de Deus não eram melhores que ninguém na terra. Não são especiais porque tem algo de bom. Foi simplesmente, puramente, unicamente a misericórdia dele, que disse: quero esses para mim, e ninguém tem autoridade de questionar. Ele poderia lançar todos no inferno, ele seria justo. Ele poderia salvar a todos, e ele seria gracioso, misericordioso com todos. Ele poderia ser justo e gracioso, condenar uns e salvar outros. E ele quis assim, ser justo com uns e gracioso com outros. Mas que todos mereciam igualmente o inferno, tá? Pode orar, Carlão. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, Senhor Deus soberano, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse estudo, te agradecemos pelas palavras que aqui foi proferidas, Senhor Deus, e que Tu venha, Pai, implantar em nossos corações a Tua palavra, Senhor Deus. Amém, Senhor. Para que não fique, Pai, só aqui nos nossos ouvidos, mas que a gente venha praticar lá no nosso dia a dia, Senhor Deus, aonde a gente andar, Senhor Deus, seja nas nossas casas, no nosso trabalho, na rua, onde for, Senhor Deus, que Teu nome seja proclamado e glorificado. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Não somos melhores em nada. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, nosso momento está encerrado. O que é que eu vou fazer com vocês? Para a gente não perder o nosso ritmo,